Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é AIDS. Então, os objetivos, dessa aula. Então, nós vamos compreender o ciclo viral do HIV, que é o vírus que causa AIDS, e entender o funcionamento dos medicamentos que interferem no ciclo viral do vírus HIV, ok? E vamos começar com uma campanha, Uma campanha que sempre acontece próximo à época do carnaval. Então, a campanha ao lado visa conter o vírus da AIDS, no bloco da saúde só vai com camisinha. Por que será que é tão importante conter o avanço dessa doença? O que essa virose tem de tão peculiar que precisa ser contida dessa forma, Como será que... Normalmente as viroses, elas são transmitidas através de gotículas de saliva, durante a conversa, um espirro, etc, Secreções nasais, O vírus da AIDS, o vírus HIV, ele tem uma forma diferente, de ser transmitido, tá? Então, ele é transmitido, por exemplo, através da relação sexual sem proteção. É por isso que é tão importante essas campanhas, para o uso da camisinha, da proteção durante a relação sexual, tá? Porque é uma das principais formas de transmissão desse vírus, ok? Bom, o que é a AIDS, Então, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em português, a sigla seria SIDA, Nós falamos a AIDS é a sigla em inglês, tá? É uma virose emergente, ou seja, uma doença causada por vírus que teve um aumento considerável de casos nas últimas décadas. E era causada por um vírus chamado HIV, tá? Esse vírus ele vai atacar principalmente o sistema imunológico. É por isso que não é tão simples de saber que está com AIDS ou não. A única forma, na verdade, é fazendo o teste, Ok? Então, quais são os sinais e sintomas, No início, ela parece uma virose comum, com sintomas comuns. Ao longo do tempo, dependendo de quais regiões que estão mais afetadas, quais outras doenças que estão associadas, porque sim, ele afeta o sistema imunológico, deixa o corpo suscetível a outras doenças, tá? Então, pode aparecer, por exemplo, indisposição e fadiga, podem aparecer manchas no corpo, certo? Tudo vai depender, obviamente, de quais áreas estão mais afetadas, tá? Mas entre os sintomas pode ter o aumento dos linfonodos aqui no pescoço, Sistema nervoso através de dor de cabeça, cansaço, neuropatias, esses rachas, essas manchas vermelhas na pele, suores excessivos onde antes não tinha, náuseas e vômitos, diarreia, aumento do fígado e do baço, além de febre, cansaço, perda de peso é bastante característico também, entre os sintomas aí, ok? Como que ocorre a transmissão? Então, o vírus da AIDS, como eu já disse, não é um vírus que é transmitido através da saliva, Tá? Então, não é secreção nasal, não é saliva, nada disso, nem aperto de mão. As formas de transmissão são através do sexo desprotegido, então, relação sexual sem proteção, sem a camisinha, tá? Trabalhando em áreas de risco, por exemplo, em hospitais sem o equipamento, de segurança, luvas de proteção, materiais descartáveis, Através do compartilhamento de seringas que não sejam descartáveis, Mesmo a seringa descartável não pode ser compartilhada, não é mesmo? A utilização, se é compartilhado, no caso de injetar drogas, com pessoas que estão com o vírus e tudo mais, e não há como saber se a pessoa está com o vírus ou não, a não ser que faça o teste. Tá? Transfusão de sangue, transplante de órgãos, quando não são feitos, quando não são seguidos os padrões, as normas de segurança, tá? Existe o risco. E gravidez, parto e amamentação. Então, durante a gestação, se a mulher não fizer o tratamento correto, a utilização dos remédios responsáveis por reduzir a carga viral, sim, ela pode transmitir. Tá? Durante o parto também existe o risco, tá? Se não houver o tratamento durante a gestação, e também a mulher não pode amamentar, porque o leite é uma secreção do corpo e essa secreção pode conter o vírus. Então, uma mulher que que tenha o vírus da AIDS, ela não pode amamentar, certo? Mas é possível hoje, com toda a tecnologia, já é possível engravidar, desde que sejam feitos todos os cuidados, desde que tenham acompanhamento médico e sejam tomados os remédios corretamente, é possível que o bebê não nasça com o vírus da AIDS, ok? Como saber se a pessoa está com o vírus HIV?
né? Não é algo tão simples, não é um sintoma muito simples, né? Que aparece de longe, que outras pessoas conseguem saber, tá? Então, a única forma mais garantida de se saber é através do teste. E o SUS oferta esse teste gratuito, então, ser soropositivo não significa que está com AIDS especificamente. Até porque carregar o vírus HIV não quer dizer que ele está se replicando, né, no corpo, e isso não quer dizer também que a pessoa vai desenvolver os sintomas. Ela pode, às vezes, ficar muitos e muitos anos carregando aquele vírus e o vírus não está se replicando, né, no corpo, ok? Então, ela pode transmitir o vírus, mas ela não está apresentando a doença, tá? Existe um período chamado janela imunológica, tá? Então, onde o resultado ele pode dar um falso positivo, então o teste precisa ser repetido. Então, se fizer o teste, der positivo a primeira vez, há uma orientação de aguardar 30 dias e refazer esse teste para ter certeza se realmente a pessoa está com o vírus da AIDS ou não, ok? E a partir daí, se der positivo, fazer o tratamento completo, né, conforme o SUS distribui, né, o SUS oferta esse tratamento, ok? Como que é a prevenção, né? Se a gente sabe que o vírus ele pode ser transmitido através de seringas compartilhadas, né, não uso de materiais descartáveis, a não utilização, né, de equipamentos de proteção nos hospitais e também com o sexo desprotegido, então obviamente que as formas de prevenção para começar, né, a utilizar os equipamentos de proteção nos hospitais e clínicas, tá? Luvas, né, seringas descartáveis e tudo mais, não compartilhar seringas, ok? E, claro, o uso do preservativo em todas as relações sexuais, ok? O vírus da AIDS ele pode ser transmitido já na primeira relação sexual, certo? Então vamos para a atividade 1. O autoteste para o HIV é realizado em alguns municípios do Paraná. Em Curitiba, por exemplo, a plataforma A Hora é Agora disponibiliza 3 tipos de autoteste, né? Que é a punção digital SureCheck, o fluido oral HIV Detect e o fluido oral OraQuick. Independente do fluido, né, para detecção, eles seguem o mesmo princípio. Explique qual que é esse princípio. Pensa um pouquinho que tipo de princípio que está sendo utilizado nesses 3 tipos de teste, né? Pensa aqui, observe os nomes dos testes e pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Bom, antes de falarmos a resposta, é bom lembrar que assim, você pode solicitar esse kit do teste gratuitamente, tem só preencher um formulário, né, que está disponibilizado aqui nesse link, aguardar a chegada do kit em casa. Mas é preciso ter uma idade mínima de 15 anos para fazer a solicitação. Mas e aí, qual será que é o princípio utilizado nesses exames, né? Então, os testes para a detecção do HIV, eles vão investigar a presença dos anticorpos contra o vírus, por isso que ele é chamado de sorológico, tá? Então, caso ele encontre esses anticorpos, a pessoa realizou o teste e é considerada HIV positivo. Não necessariamente ela está com AIDS, mas quer dizer que ela carrega o vírus HIV. Tá? Então, os próprios nomes dos testes já estão falando que eles estão coletando uma secreção do corpo, né? Essa secreção ela pode conter, né, esse vírus HIV. É por isso que também ele pode ser transmitido através do leite materno, né? É uma secreção do corpo, então pode conter o vírus, ok? Com relação ao ciclo viral, como que é o ciclo deste vírus, né? O vírus da AIDS, ele é um vírus que demorou bastante para ser descoberto como era o seu ciclo, é por isso que ele se disseminou tanto e ele é considerado uma pandemia, né? Ele gerou uma pandemia que em algumas regiões do mundo já está controlada, relativamente controlada, em outras nem tanto, tá? Então o vírus da AIDS, ele é um retrovírus, isso que significa que ele possui um RNA, que ele vai transformar em DNA para depois voltar a ser um RNA, certo? E para isso ele utiliza a enzima transcriptase reversa, tá? Então o seu material genético inicial é o RNA e ele carrega essa enzima transcriptase reversa. É como se ele já chegasse na célula humana com o material, o equipamento todo pronto. Ele vai usar somente o espaço da célula humana para começar a se replicar, né, duplicar o seu material genético, ok? Então ele chega com o equipamento pronto, ele só precisa utilizar a região, né? Então aqui seria o RNA, né? Aqui temos uma cápsula proteica que está protegendo esse material genético, tá? Além de todas as proteínas que estão em volta nesse envelope e no envelope nós temos também a membrana lipídica, tá? Então toda essa aqui é a anatomia do vírus da AIDS, né? Essas aqui seriam as proteínas que seriam as chaves para acessar a célula humana, ok? Então, ó, os receptores virais, eles vão aderir à membrana, né, através daquelas chaves, né? O RNA viral e a transcriptase reversa passam para dentro do núcleo celular, né, para a célula em si, transforma aquele RNA, né, ele reverte aquele DNA em DNA, ele vai transcrever em DNA, né? Para daí ele ser criado, o DNA criado, ele vai ser inserido no DNA da célula. E daí sim, ela vai começar a produzir o RNA viral. Depois que ele produz esse RNA viral, ele produz mais algumas transcriptases reversas, forma novamente a capsulazinha, para daí se liberar, né, das células. Nesse caso, quando o vírus ele sai da célula humana, né, antes dele infectar outra célula humana, ele tem a forma de vírion, tá? Então é antes dele infectar a célula humana, tá? Bom, o HIV ele é seletivo, não é qualquer célula que ele vai atingir, tá? Eles preferem os linfócitos TCD4, né? Como esse aqui da imagem. Quem são esses linfócitos TCD4? São os anticorpos que a gente produz que justamente vão, né, defender o nosso corpo contra diversos tipos de doenças, tá? Então nós temos vários tipos de anticorpos e o vírus HIV ele vai preferir os linfócitos TCD4, que são aqueles que vão de fato entrar em ação quando um vírus entra, né? O vírus, os anticorpos, eles não conseguem, né, sozinhos se livrar do vírus da AIDS, tá? Então o vírus ele consegue entrar nessas células e consegue se replicar dentro delas, ok? E é justamente por isso que ele está afetando o sistema imunológico, porque o vírus ele está adentrando justamente nos anticorpos, aqueles que são responsáveis por defender o nosso corpo de diversos tipos de doenças. E é por isso que uma pessoa que tenha AIDS, né, que seja HIV positivo e tenha AIDS de fato, né, tenha vírus suficientes para ser considerado que tem AIDS, porque tem sintomas, ela fica suscetível a pegar diversos tipos de doenças, certo? Porque os seus anticorpos, eles estão sendo afetados pelo vírus da AIDS, tá? E vamos para a atividade 2. Nessa atividade, nós vamos analisar este gráfico aqui, tá?
tá? Explique a variação dos linfócitos CD4 e DNA virais ao longo dos anos. Então aqui, nesta parte aqui, está falando na parte azul, né, sobre os linfócitos, né, as células humanas, tá? Que são afetadas pelo vírus da AIDS, e na parte vermelha é o HIV, né? Tá? Aqui embaixo o X seriam semanas, years seria anos. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico, pensa um pouquinho, raciocina ali sobre por que está variando ali, sobe e desce ao longo do tempo, né? O que está subindo, o que está descendo, o que está aumentando, o que está diminuindo, e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa conclusão? Por que será que aqui, ó, se a gente observar, né, a célula CD4, né, que são os linfócitos, os anticorpos que nós temos, né, eles estão em alta e conforme vai passando as semanas, diminui, dá uma leve aumentada até que cai completamente, né, até quase chegar a zero. O vírus da AIDS, ao mesmo tempo, ele está subindo. Então, se você observar que ao mesmo tempo que as células estão diminuindo, o vírus está subindo, está crescendo, está em crescimento, né? E ele dá uma leve baixada, né? Até que ele sobe novamente, ok? Então, ó, o vírus da AIDS, ele invade essas células TCD4. Então, conforme a infecção vai avançando, vai havendo uma redução na contagem desses linfócitos. A gente acaba tendo menos anticorpos, reduz na prática, né? Reduz a quantidade de anticorpos e com isso reduz também a nossa capacidade de evitar outras doenças, certo? Né? Com a diminuição desses anticorpos a gente tem um aumento do RNA viral no plasma, né? No nosso sangue especificamente, a gente vai ter mais RNA viral do que anticorpos, tá? E é por isso que o nosso corpo, né, a pessoa que está com o vírus da AIDS, ela fica mais suscetível a pegar outras doenças e acaba, né, se não houver um tratamento, obviamente, né, se a pessoa não está seguindo o tratamento, ela pode vir a ter problemas futuros e, né, pegar várias doenças ao mesmo tempo, tá? O tratamento em si é através de antirretrovirais, né, são aqueles antivirais contra o HIV, tá, que vão retardar o avanço do vírus. Essa replicação do vírus. Eles retardam, mas eles não conseguem parar completamente, certo? Então é um coquetel, são vários medicamentos que a pessoa toma ao longo do dia, tá? Que vão prevenir as infecções secundárias, elas diminuem o progresso da doença, mas que não é a cura. Não existe cura ainda para a AIDS, certo? Então a pessoa infectada com HIV, ela precisa fazer o tratamento para diminuir os sintomas e evitar que ela pegue outras doenças associadas. Certo? Bom, nessa aula então nós conhecemos a origem do vírus da AIDS, a gente descobriu como é o método, como são os métodos de prevenção, como é o ciclo desse vírus. Espero que vocês tenham gostado e até breve.